Uma boa noite a todos. Vamos então à nossa prece para iniciarmos o nosso momento da exposição doutrinária, o momento em que falamos de Jesus, da doutrina espírita. Vamos agradecer a Deus, o nosso Pai amoroso e bom, por tudo aquilo que somos, por tudo aquilo que temos, por tudo o que nos é possibilitado ter e fazer nesta vida. Que possamos a cada dia mais sermos gratos por tantas bênçãos que nos acontecem e que nos acontecerão nesta reencarnação. Obrigada, amoroso Pai. Obrigada também por tudo aquilo que por vezes reclamamos, que por vezes dizemos que aquilo nos torna infeliz, pois sabemos que tudo que Tu nos proporciona é para o nosso engrandecimento. Que a gente entenda, que a gente consiga a cada dia manifestar a nossa gratidão a Ti pela nossa vida. Que tenhamos um bom momento de exposição doutrinária e que assim seja. Para hoje e para o mês todo, foi escolhido um livro chamado Jornada de Amor. É um livro que tem uma coleção de mensagens mediúnicas. É a área da comunicação social de nossa casa quem define qual é o livro, qual é a obra, quais são os temas das palestras aqui em nossa casa. Então, para esse mês, o livro Jornada de Amor, ele é de Júlio César Grande Ribeiro e Maria de Lourdes Cordeiro da Silva. Vale a pena aqueles que ainda não conhecem, conhecerem o livro. Ele também foi do Clube do Livro, então nós que somos associados do Clube do Livro Espírita, o recebemos há uns meses atrás. E como é a primeira palestra do mês de dezembro, vamos ao capítulo 1, que cita um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz: o Cristo foi o iniciador da mais pura e mais sublime moral. A moral evangélico-cristã, como chamamos hoje. Essa moral vai renovar o mundo, vai aproximar os homens e vai torná-los irmãos. A moral do Cristo vai fazer brotar em todos os corações a caridade, tornando os homens solidários e transformando a terra. Com isso, nós temos então a mensagem, a sublime moral, a moral do Cristo, que é o nosso modelo, o nosso guia. Cristo fez em nós um investimento, por isso é o título, o sublime investimento. O investimento de Deus na terra foi proporcionar que ela fosse moldada de acordo com as necessidades de tantos espíritos, tantos animais, tantas plantas que aqui estamos convivendo já há alguns milhões de anos, desde que essa terra foi formada. Deus proporcionou que este seja o ambiente ideal para todas as criaturas que cá estão. E também, parte do investimento sublime de Deus foi proporcionar Jesus que fosse como aquele carpinteiro, mas trabalhando na terra, moldando a terra desde o seu início, desde o começo do planeta. Nós chamamos Jesus, conforme nos deu o exemplo o Espírito Joana de Ângeles, de o sublime ecólogo. Cá estava ele planejando o ambiente quando a Terra estava sendo formada. Muitos anos depois, outro sublime investimento foi proporcionar que nós, homens, tivéssemos o maior exemplo de moral, de caridade, de caráter aqui na Terra, na forma de um homem encarnado. Um espírito que, pela sua grandeza, já não teria mais necessidade de suportar as dificuldades aqui de um planeta, entre nós, homens ainda não bons, mas ele veio em missão. Veio à Terra, se fez homem encarnado para nos ensinar a moral, que hoje todos nós buscamos entender, compreender melhor e praticar.
Ainda não conseguimos. Ainda não conseguimos ser aqueles modelos, espíritos, espíritas, cristãos, que tudo fazemos de acordo com a moral daquele que julgamos o nosso modelo. Pois se assim o fizéssemos, já estávamos aqui entre espíritos evoluídos, espíritos puros, a Terra já seria um mundo regenerado, um mundo muito bom de se viver, apesar de ser bom para cada um de nós, na situação em que nós nos encontramos. Mas ainda somos, todos nós, aqueles que precisamos aprender um pouquinho a sermos um tantinho só melhores. Vocês lembram de como Jesus disse que deveria ser a fé dos seguidores dele? Uma grande fé, uma gigante fé, que damos demonstrações enormes de tudo que a gente é ou faz? Ou Jesus disse, se tivesseis a fé de um tamanho de um grão de mostarda. Lembram dessa passagem, né? Pois nós precisamos ter um tantinho só de fé, um pouquinho só de fé, porque Jesus disse, com esse pouquinho vocês farão prodígios. E nós ainda estamos aqui, na busca desse pouquinho, para que a gente consiga ser aquele que faz jus ao investimento de Jesus. Até rimou. Fazer jus, dar o retorno a Jesus, demonstrar a Ele que sim, queremos imitá-lo, queremos segui-lo, queremos ser como Ele. Porque quando Ele cá esteve também e estava se despedindo, Ele disse que nós deveríamos amar aos outros não de qualquer jeito, mas amar como Ele amou. Fazermos as coisas como Ele fez, era o recado. E para nós hoje parece algo tão impossível, né? Como assim eu tenho que ser igual a Jesus? É a meta. Precisamos ter uma grande meta, um grande objetivo para que a gente atinja. A cada encarnação, quem sabe um pouquinho, um tantinho mais, vamos aumentando a nossa fé, quem sabe ela chegue ao tamanho de um grão de mostarda. Claro que é uma figura de linguagem, né? Não há como medir a fé. A minha fé é assim, a tua é assim, não há como medir. Se é do tamanho de um grão de mostarda, mas era Jesus usando uma figura de linguagem para dizer, um pouquinho de fé temos que ter. E se tivermos só esse pouquinho, faremos muito. E não nos basta usarmos afirmações que nós, espíritos espíritas, sabemos usar como quem diz, mas um dia tudo vai para o lugar. Todos iremos evoluir, todos iremos virar anjos mesmo, né? Um dia a Terra será um mundo regenerado. Foi Jesus mesmo quem disse, a felicidade não é desse mundo. Mas a gente precisa fazer a nossa cota hoje. A nossa cota agora. Para que a gente não seja aqueles que vivemos em paradoxos, em contradição, onde nossa boca diz coisas bonitas, coisas belas, aqueles que postamos nas redes sociais, só o amor constrói, só a paz vai melhorar o mundo, sejamos pacíficos, bondosos, amorosos. Rede social não melhora o mundo, não é, gente? Quem melhora o mundo é cada um de nós, somos cada um de nós. Então não nos basta usarmos a nossa boca, as nossas palavras, para sairmos falando do bem. Claro que ajuda, colabora, mas é preciso que a gente faça, que a gente coloque mãos à obra. Alguns de nós sabemos decora algumas passagens bíblicas evangélicas, conhecemos vários capítulos dos livros, mas conhecimento ajuda, conhecimento transforma o mundo. Mas o que é preciso junto com o conhecimento, junto com as palavras, a ação. O fazer o bem, desejar o bem, já é um caminho, é um começo. É preciso que a gente deseje algo para fazer a mudança. Mas é preciso fazer a mudança. É preciso que a gente não fique dizendo, mas se Deus quisesse, Deus melhorava a Terra agora. Mas se Jesus fizesse um pouco mais de sublimes investimentos aqui na Terra, quem sabe a Terra se melhoraria mais rápido, os homens cessariam as guerras, as desavenças. Eles podem, Deus pode.
Jesus poderia sim fazer isso. Mas Ele fará, gente, agora por nós? A resposta é não. Cá estamos nós para que um dia sejamos, sim, anjos, espíritos evoluídos, espíritos bons, mas o nosso começo, a nossa força de vontade, a nossa mudança não pode ser um dia. Ela precisa ser hoje. Precisa começar agora para que sejamos nós aqueles que iremos aprender a respeitar todos os homens e mulheres à nossa volta. Não basta sermos aqueles que, com palavras bonitas, aparências, dizemos: ai, a vida é tão boa, a vida é tão bela, eu tenho uma família fantástica, eu posto viagens, olha como a gente sorri, como nos vestimos bem. E no lar há desavenças. No emprego, no trabalho, entre colegas de trabalho, há inúmeras desavenças. E a gente às vezes fica dizendo: ah, mas a minha sogra é impossível. Como é que eu vou me dar bem com ela? Meu marido, minha esposa, meu filho, adolescente, são impossíveis. A quem compete mudar? A quem compete promover as mudanças que a gente verifica que precisam ser feitas, efetuadas? A cada um de nós. A gente pode seguir reclamando, dizendo que a culpa é do outro, até o final desta encarnação, na próxima reencarnação e para sempre até. Mas é preciso que a gente se dê conta de que quem melhora o mundo somos cada um de nós. Quem melhora a família somos cada um de nós. A sociedade melhorada irá melhorar o nosso planeta, o nosso país, mas isso depende de cada um de nós. E às vezes nos colocamos em estado pessimista, vendo guerra, vendo desavenças, dizendo: ah, mas esse mundo não tem jeito nesse momento. Com tantas desavenças, tantas armas, tantas mortes, tanta injustiça. É preciso que estas coisas nos incomodem. Porque incomodados, nós teremos condições de promover as mudanças que são necessárias. Se as coisas erradas não nos incomodam, não iremos mudá-las. Iremos continuar perpetuando tudo que aí está. Meu avô fez assim, meu pai fez assim, eu vou seguir fazendo assim. É preciso que algumas coisas nos incomodem, para que a gente desacomode aquilo que está muito normal e muito errado, para que a gente consiga ir melhorando o que pode ser melhorado. E de forma alguma afirmamos que é preciso, ou que o correto seja, nos revoltarmos contra o que está errado, com tudo que aí há de ruim, de problema. Não é a revolta, é o entendimento, para que isso possa nos fazer querer mudar, melhorar. Porque se nós dizemos, eventualmente, ah, esse meu governante, esse meu patrão, esse meu prefeito, deputado, presidente, não me representa, o que é que eu tenho que fazer? Viver reclamando, postando na rede social, ah, ele não me representa. Ele está fazendo tudo errado. Eu preciso mudar as minhas atitudes. Eu preciso caminhar na direção daquilo que eu desejo, que eu vejo, que eu imagino que seja o acerto. Para que as coisas comecem a ir para o lugar que tem que ir. Porque um se melhorando, outro se melhorando e mais um se melhorando, iremos fazendo a mudança em sociedade. Mas é preciso que a gente comece. É preciso que a gente não seja aquele cristão que diz, ah, mas isso está acontecendo porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Ah, assim como a felicidade não é desse mundo, nós estamos aqui encarnados temporariamente, mas nós somos de fato espíritos. Lá no mundo dos espíritos a gente vai fazer o que é preciso. Será, amigos? Talvez também seja a resposta. Lá no mundo dos espíritos, sim, desencarnados, podemos ter muito trabalho, muitas atividades, mas cá estamos nós hoje.
com as tarefas, com a família, com o trabalho que temos. E acreditamos ainda que o planejamento divino proporcione a cada um de nós exatamente o que precisa passar para aprender, para evoluir a sua cota necessária a cada vida. Se fosse necessário para o nosso aprendizado, para a nossa vida, para a nossa evolução, termos nascido em um lugar de temperatura mais fria, mais gelada, teríamos nascido na Islândia, no norte do Canadá, no Ártico. Nesta vida, era necessário que aqui estivéssemos. Ah, mas a gente pode estar aqui nesse lugar onde agora tem ciclones e ventos de 100 km por hora e nos mudarmos? Pode. E pode ser que o nosso destino seja esse, ir para um outro lugar. Mas aonde estamos a cada momento é aonde devemos estar. É a tarefa que nos envolve, é a tarefa que devemos resolver. Os problemas que estão à nossa frente, à nossa volta agora, são os problemas que devemos resolver. Não adianta a gente não querer ver e dizer a culpa é dele, é dela, é do outro, é daquele que não resolveu antes de mim. A gente pode dizer, podemos dizer e podemos fazer qualquer coisa, mas temos deveres, deveres de espíritas, cristãos. Senão, que sentido faz nos dizermos cristãos? Por que é que chamamos Jesus de modelo? Modelo é aquilo que modela. O modelo, como uma forma, tem o objetivo de fazer com que vários outros saiam iguais ou parecidos com aquele molde, com aquele modelo. Então esta também é a nossa tarefa. Modelar. Fazer aquilo que Jesus disse que era possível fazer. Pois se não fosse possível, ele não teria afirmado. Quando ele falava da nossa melhora, ele inclusive citou o Pai, dizendo, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. E se a gente lê isso, ou se a gente ouve isso em um dia em que a gente está pessimista, a gente pensa, isso é impossível, como assim? Ser perfeito como Deus? Ninguém é, Deus é único, onipresente, onipotente, Deus é a inteligência suprema. Mas Jesus não disse, vocês vão ser tão inteligentes que vão tomar o lugar de Deus. Ele disse, mirem alto, mirem na bondade divina, mirem na inteligência divina, para que vocês consigam se melhorar. Busquem a bondade, como a bondade divina, como a bondade de Deus, como o amor de Deus, para que vocês alcancem aquilo que seja possível. É claro que Jesus, quando disse, vós sois deuses, também não imaginou que seríamos nós um dia iguais ao Deus Pai, ao Deus Criador. Mas ele disse, vocês conseguirão ser tão bons quanto eu sou. Vocês conseguirão fazer todos os prodígios e todas as coisas que hoje eu faço. E Jesus não mentia. Jesus não estava nos enganando, ele estava sim fazendo o seu sublime investimento. Dizendo, amigos, irmãos, é possível. Façam o seu esforço. Tentem com todas as suas forças, com toda a sua energia. Vocês irão conseguir. Porque eu estou junto de vocês, logo ali à frente, mas também junto. E vou auxiliar a todos. E ele disse, vou auxiliar a todos, quando estava se despedindo no final de sua vida como homem encarnado. Ele disse, eu vou ali, vou indo, mas vou preparar-vos o lugar. Era como se Jesus dissesse, se estivesse falando comigo, olha, Jonara, eu estou aqui cuidando de ti, estou te olhando, estou preparando o lugar, tu vai ter que chegar nesse lugar, tu vai ter que vir até mim. Imaginem Jesus olhando nos nossos olhos e nos dizendo, chamando a cada um de nós pelo nome e dizendo, olha, eu estou te esperando, eu preparei o teu lugar. E agora, compete a ti andar pelo caminho que precisa ser andado. Fazer o que é preciso fazer, porque eu, Jesus,
não vou fazer por ti. Não vou poder fazer por ti, porque eu já aprendi, eu já sei o aprendizado. Agora quem necessita é tu. Somos nós. Somos cada um de nós. E isso faz parte da bondade divina. Proporcionar a todos os homens o crescimento, a evolução que necessitamos. É simples? Só imitar Jesus. Só fazer jus ao investimento dele. Parece algo bem tranquilo, não é algo muito complicado a nenhum de nós. Mas amigos, cá estamos nós, 2023. Há quantos anos as máximas de Jesus, as informações de Jesus e de tantos outros homens e mulheres, espíritos evoluídos estão entre nós? Há quanto tempo ouvimos falar que só o amor constrói? Que só amando a Deus e a todas as criaturas de Deus acima de todas as coisas conseguiríamos nos melhorar, acabar com o sofrimento, ter uma vida feliz? Mas cá estamos, ainda buscando entender, aprender e praticar. Há poucos dias estivemos em um congresso espírita onde o tema do congresso era o mundo de regeneração. E a frase que inspirava era sonhar, construir e viver o mundo de regeneração. Sonhar, imaginar que é possível, crer que é possível, mas sonhar e construir, fazer algo para que este mundo de regeneração chegue, venha até nós. E viver. Viver pode ser entendido como aproveitar, ou viver pode ser entendido como aquele que não fica dormindo, não fica esperando, não fica reclamando, aguardando que um dia as coisas aconteçam. Que a gente faça o que é preciso, que a gente consiga e que a gente, quando não conseguir, perceba que estamos rodeados de pessoas com as mesmas necessidades de entendimento, de aprendizado. E por isso Deus nos enviou à Terra em grupos, em famílias, em sociedade, para que a gente perceba em nossos próximos pessoas com necessidades semelhantes às nossas. Em alguns momentos estamos nós em condições de sermos aquele que ajuda o outro, estende a mão. E em alguns momentos estamos nós aqui na condição daquele que precisa que alguém nos estenda a mão. E assim deve ser. Sempre haverá alguém que sabe mais, que pode mais do que todos nós, e sempre haverá alguém que sabe menos, que necessita daquilo que nós podemos oferecer. E por isso que Ele está perto de nós. Aqueles que são melhores que nós, para que a gente vendo-os, assim como nos inspiramos em Jesus, que a gente olhe e que a gente deseje ser tão bom, tão inteligente, tão honesto quanto aquele. E para aqueles que necessitam de nós, que a gente os ajude. Que a gente consiga ir fazendo a nossa parte. Jesus fez em nós um sublime investimento. E nós precisamos também, cada um de nós, fazermos um sublime investimento no nosso futuro. As gerações futuras, os homens do futuro, vão nos cobrar. O que é que tu fez? Como foi a tua vida? Como é que isso aconteceu? E como é que a gente muda o futuro, amigos? Como é que a gente melhora o futuro? Como a gente faz um sublime investimento para o futuro, no futuro? É dando o nosso melhor agora. É fazendo aquilo que nos seja possível. É reconhecendo Jesus como nosso modelo e guia e fazendo a nossa cota de esforço no dia a dia. Ao acordarmos, desejando que a gente consiga fazer do nosso dia um bom dia. Ao final do dia, que a gente vá concedendo o perdão a nós e a cada um daqueles que não agiram conosco como a gente gostaria, que a gente lhes conceda o perdão em prece e em pensamento todos os dias.
para que os dias sejam mais leves, para que a gente não vá carregando o peso de ontem, hoje e amanhã. Que a gente faça o nosso sublime esforço. E a minha vontade é de dizer já que assim seja. Mas nós temos a nossa prece, o nosso passe, então vamos seguir neste clima harmônico e recebermos o passe. Vamos nos conectando com as coisas de Deus. Podemos, neste momento, visualizar uma bela paisagem. Podemos, neste momento, nos lembrarmos dos tantos sublimes investimentos que Deus, que Jesus, já concederam a esta terra, a este povo que aqui habita. E vamos agradecer a Jesus por ter nos dado o bom exemplo, por seguir até os dias de hoje trabalhando para a nossa melhora, que consigamos ser aqueles que modelam Jesus, que buscam imitar as suas ações, buscando assim a sua melhora individual. E desde já agradecemos ao nosso irmão mais velho, aos nossos protetores, porque temos a certeza de que iremos conseguir. Iremos chegar ao final do nosso caminho, de nossa jornada, muito melhores do que quando aqui na Terra reencarnamos. Que a gente consiga, que a gente tenha coragem de seguir, fazendo o esforço possível todos os dias de nossa vida. E que assim seja.